gravação iniciada. Conselheiros, dando continuidade à nossa sessão do dia 2 de fevereiro, na parte da manhã, vamos agora para o número 10 da pauta, de relatoria do conselheiro Fernando Brasil, recorrente Fazenda Nacional, interessado é Banco Itaú Leasing. O patrono se encontra, Fábio Mar? Sim, presidente. Pode chamá-lo, vai ter sustentação oral. Farei a convocação. Ok, obrigada. Item 10 da pauta, Dr. Rafael. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 10 da pauta, Dr. Rafael. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono solicitado, presidente. Obrigada. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo à nossa turma da Câmara Superior. Vou pedir para o senhor deixar o microfone desligado, por favor, para o conselheiro proferir o relatório. Conselheiro Fernando, o senhor está com a palavra. Ok, presidente, obrigado. Um recurso especial que foi interposto pela Fazenda Nacional, um acórdão da primeira turma da quarta Câmara, salvo melhor juízo, a conselheira Lívia foi a redatora do voto vencedor, chamar a atenção. Na verdade, tentar fazer um resumo aqui breve, e depois passar o patrão vai ter a oportunidade de esclarecer em detalhes. Na verdade, o que aconteceu aqui? O contribuinte havia feito um pedido ali de saldo negativo, era um período de 1997, a DRF fez um despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, que não tinha sido reconhecido o crédito inteiramente, e disse, olha, a DRF esqueceu ou não incluiu no saldo negativo estimativas que foram adimplidas aí em sede de anistia. Então, havia ali na MP 1858 e no artigo 13 da 10.637 situações que o contribuinte poderia recolher em determinadas situações, ações judiciais, mudança de entendimento do STF, poderia recolher. E aqui, já frisar que havia uma situação específica, não eram situações das anistias que a gente está acostumado, que tem redução de juros. Na verdade, ele deixou um período sem correr juros. Olha, os juros até janeiro de 99 não vai ter, o contribuinte vai atualizar com a própria taxa Selic dali para frente. A DRJ, então, analisando a manifestação de conformidade do contribuinte, ela converteu o julgamento em diligência para que a unidade de origem se manifestasse sobre esses DARFs recolhidos em sede de anistia. A DRF de origem fez, então, um despacho decisório complementar, como solicitado pela DRJ, e reconheceu o direito de crédito, mas ele reconheceu não incluindo aqueles valores das estimativas no saldo negativo propriamente dito, vamos dizer. O que ele fez? Ele pegou da data do pagamento indevido, falou, da data que você recolheu as estimativas, eu vou considerar ali a taxa de juros correspondente, a Selic dali para frente. Eu não vou atualizar desde a formação do saldo negativo, que era em 31 de dezembro de 97, Não atualizou a partir de 1º de janeiro de 98, mas sim das datas que foram recolhidos em julho de 99 e uma parcela ínfima ali, bem menor, em janeiro de 2003. Pois bem, o contribuinte apresentou nova manifestação de conformidade, a DRJ confirmou a decisão da unidade de origem. Havia uma outra questão de PIS, dedução aqui, e desde já eu esclareço, o contribuinte não havia conseguido êxito no recurso voluntário, entrou com recurso especial, não foi admitido, o agravo não admitiu, e por fim o contribuinte ainda apresentou uma petição dizendo, olha, em relação somente a essa parcela, eu já incluí o PERT e não tem mais discussão, então nem vou mais tocar nesse assunto de PIS, dedução.
Então, o contribuinte manejou o recurso voluntário, dizendo, olha, eu quero que esse valor seja corrigido junto com a data do saldo negativo, né, e não a partir do pagamento indevido, porque essas leis da anistia não colocaram nenhuma ressalva em relação a isso. Se ele faz parte do saldo negativo, eu quero desde janeiro de 98. Né. Por maioria de votos, então, creio que a conselheira Lívia fez o voto vencedor, se deu provimento ao recurso do contribuinte nesse ponto. Os autos foram para a Procuradoria da Fazenda. A Procuradoria da Fazenda apresentou, então, recurso especial. Ela traz ali o que ela entendeu ser um paradigma de uma situação em que se determinou, embora se reconhecesse esse crédito, mandou atualizar a partir da formação do pagamento indevido, não conforme o acórdão recorrido, né, que foi da formação do saldo negativo, não do pagamento indevido. A PGFN, no mérito, ela diz que o parágrafo 4º do artigo 39 da Lei 1250 fala para calcular o saldo negativo, a correção, né, a taxa Selic a partir do pagamento indevido. É esse o dispositivo que ela questiona que teria sido interpretado de maneira divergente. Os autos, então, foram para a ciência do contribuinte, que conheceu, teve ciência, então, do recurso especial da PFN e apresentou contrarrazões. Né? O contribuinte questiona o conhecimento do recurso especial, né? Então ele coloca para comprovar o dissídio jurisprudencial recorrente informa como decisão paradigma o acórdão tal, né, 1102.00.045. No entanto, analisando as razões daquela decisão, verifica-se que ele apenas corrobora em parte o entendimento proferido no acórdão recorrido, uma vez que reconhece que as estimativas quitadas na anistia compõem o saldo negativo de 98. Então, ele vai dizer, olha, tanto no recorrido, né, quanto no paradigma, os dois dizem que essas estimativas adimplidas em série de anistia compõem o saldo negativo. Então, eles não têm divergência nesse ponto. Tá? Em resumo, ele pede, então, em razão disso, para o recurso não ser conhecido. Né? No mais, né, ele diz, olha, caso ele seja conhecido, ele pede para que seja confirmado, então, a decisão recorrida, diz que a MP 1858 não trouxe qualquer forma de restrição quanto a possível indébito formado com esses pagamentos, e que ele quer, então, que seja confirmada a decisão no sentido, acho que o Caio... É o Caio? Foi. Só aguarda um minutinho, Fernando. Uhum. Tudo certo, doutor Caio? Tá sem som. De repente ficou tudo cinza, mas já voltou. Ok, pode continuar, doutor Fernando. Fernando, eu perdi 5 segundos. Na verdade, eu parei automaticamente. Na verdade, então, o contribuinte só pede para que seja confirmada a decisão recorrida, né, dizendo que não há nenhuma restrição, nenhuma dessas leis que eles fizeram pagamento de série de anistia, de que haveria alguma diferença de tratamento aí na questão da incidência da taxa Selic ou do período. Né. Em resumo, é esse o relatório, presidente. Ok, conselheiro, obrigada. Doutor, está aqui o cronômetro, vou marcar seu tempo, 15 minutos, eu fico à vontade. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro relator. Bom dia a todos os conselheiros. Exatamente como foi bem relatado, né? A discussão envolvida aqui no recurso, basicamente, é entender e decidir se essa correção, se esse pagamento que foi realizado na anistia, se ele tem natureza de estimativa ou se ele tem natureza de pagamento indevido. Né? E aí, a partir daí, decidir se a correção monetária ela tem que correr a partir do pagamento, né, que foi em julho de 99, ou a partir da formação do saldo negativo, que foi no final de 97. Vou começar aqui falando um pouquinho da admissibilidade, já que foi mencionado, e realmente nós entendemos que não há nem similitude fática e nem dissídio jurisprudencial entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. E eu explico aqui.
até mais fácil de explicar, porque esse acórdão paradigma ele também é de uma empresa do nosso grupo, né, é da Itaú Vida e Previdência, então nós conhecemos bem o caso. E a discussão lá, ela não tem, ela é uma outra discussão, né, ali, embora também tenha ocorrido ali estimativas suspensas que foram pagas posteriormente na anistia, o que foi julgado no acórdão paradigma foi a questão relacionada ao pagamento indevido que foi feito na anistia. E por quê? Diferente do caso aqui, com os pagamentos, nós não estamos falando aqui de pagamento indevido. Aqui, né, o pagamento na anistia foi devido. Foi um pagamento que foi realizado para recompor as estimativas que estavam suspensas. Lá, a diferença é que quando o cálculo foi realizado na anistia, o contribuinte, além de calcular o valor das estimativas que deveriam ser recompostas, ele acabou pagando a mais, né, pagamento indevido ali no cálculo da anistia de R$700 mil. E é esse R$700 mil que é o objeto daquele recurso paradigma. Né? Não é o pagamento realizado na anistia, não é o pagamento das estimativas, é o pagamento dos R$700 mil que foi calculado indevidamente na anistia. Então, o CARF, naquela oportunidade, de forma bastante correta, ele entendeu, esses R$700 mil o contribuinte tem direito a restituir, corrigido a partir ali do pagamento indevido, porque o pagamento indevido, aí nós estamos falando do pagamento com a natureza de pagamento indevido, ele ocorreu somente na anistia. Aqui é diferente, né? Aqui a gente está falando de pagamentos que têm natureza de estimativa, né? Não foram pagamentos indevidos. Então a situação é totalmente diferente. Então, nesse sentido, que nós defendemos que não há realmente nem similitude fática, nem dissídio jurisprudencial entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido, até porque ambos os acordos reconheceram que as parcelas referentes à estimativa devem compor o saldo negativo do imposto de renda. Partindo para o mérito, né, na hipótese de que seja mantida a admissibilidade do recurso, entendemos também que o acórdão recorrido ele deve ser mantido, exatamente por esse ponto, né, que nós estamos tratando aqui. O X da questão aqui é entender se esse pagamento, qual é a natureza desse pagamento, e se a anistia, ela descaracterizaria a natureza desse pagamento. Aqui a gente não está falando de pagamento indevido, eu repito, né, aqui nós estamos falando de um pagamento que foi devido, mas que foi feito a posterior, porque essas parcelas estimativas estavam suspensas, e que devem, portanto, ser reconhecidas no calendário como estimativas, e que no final do ano vão lá formar o saldo negativo. O fato de ter o pagamento ter ocorrido na anistia, o recurso fazendário ele vem nesse sentido, dizendo que houve um possível ganho para o contribuinte, na medida em que o pagamento só foi realizado ali 1 ano e meio após a formação do saldo negativo, isso não pode ser considerado como um pagamento, um enriquecimento ilícito, exatamente porque ele decorre de uma lei, ele decorre da lei que instituiu a anistia. Se houve alguma consequência favorável ao contribuinte, neste caso específico, por conta da anistia instituída, o contribuinte não pode ser penalizado, porque o contribuinte, na verdade, ele apenas aderiu a uma anistia que foi formulada pelo governo, aos interesses desse, né, e evidentemente, claro que o contribuinte se aproveitou por conta dos benefícios da anistia, porque talvez não fosse, se não fosse ela, talvez não fosse interessante ele fazer. E aí eu faço um paralelo com uma situação de que se não houvesse anistia, se esse pagamento ocorresse ali na frente de forma total, com todos os encargos, a gente não estaria aqui falando, né, de eventual ganho indevido ou ilícito, como diz o recurso fazendário, porque os pagamentos teriam sido corrigidos ali até a data de quando foi feito o pagamento, na anistia, e eles se recomporiam normalmente ali as estimativas do período, o saldo negativo seria formado e tudo estaria certo. Então, com base nisso, é o que nós pleiteamos primeiro, né, que esse recurso sequer seja admitido por conta de ausência de similitude fática e de dissídio, e caso isso seja superado, que venha a ser mantido o acórdão recorrido pela excelência do voto lá que foi conferido na oportunidade.
Muito obrigado, senhores conselheiros. Ok, doutor. Obrigada. Conselheiro Fernando, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado ao patrono também. É um recurso especial tempestivo, né? O contribuinte apresentou contra a razão do recurso interposto pela Fazenda Nacional, tem um erro de digitação ali, questionando, inclusive, o conhecimento do apelo fazendário em razão do acordo recolhido e paradigma indicado supostamente não divergir enquanto a inclusão de estimativas recolhidas a destempo em sede de anistia na composição do saldo negativo do respectivo período de apuração. Discorda do entendimento do contribuinte. A discussão posta nos autos não repousa, em última análise, na inclusão ou não das estimativas pagas a destempo, né, no saldo negativo. Com redução de juros moratórios em razão de anistia, mas sim da data inicial em que devem ser aplicados os juros para fins de cálculo do direito creditório, da data da formação do saldo negativo, juros a partir do primeiro dia do exercício seguinte, né, que aqui era anual, ou a partir da data do pagamento das estimativas quando recolhidas a destempo e em sede de anistia. No avanço recorrido, consta no voto vencedor que o fato de o contribuinte se beneficiar de programas de anistia expressamente previstos em lei não alteraria a natureza dos pagamentos efetuados no âmbito dessas exclusões de caráter tributário. Por essa razão, o valor recolhido, ainda que em sede de anistias, deveria ser corrigido pela taxa Selic desde o encerramento do período de apuração, ainda que o pagamento tenha ocorrido apenas anos depois e com reduções previstas em lei. E aqui transcrevo o brilhante voto da conselheira, foi que me perdi aqui. Isso, da conselheira Lívia. Já no paradigma indicado, embora, de fato, conclua-se que os pagamentos de estimativa realizados após o encerramento do período de apuração e em sede de anistia deveriam compor o saldo negativo, por outro lado, determinou-se que sobre o direito creditório reconhecido deveriam incidir juros a partir da data do efetivo pagamento maior, conforme os textos do voto condutor a serem reproduzidos. Então, coloco aqui isso lá no paradigma. Uma vez que o saldo negativo apurado pode, nos termos da lei, ser compensado nos meses subsequentes, a diferença maior do saldo negativo decorrente de pagamentos das estimativas no âmbito da anistia caracteriza o direito creditório a ser utilizado em compensação. Pelo exposto do provimento parcial ao recurso, para reconhecer o direito creditório no valor X, sobre o qual incidirão juros a partir da data do efetivo pagamento maior. Essa foi decidido no paradigma. Desse modo, o fato de o paradigma afirmar que as estimativas recolhidas em sede de anistia devem compor o saldo negativo, né, esse não é o cerne da discussão, né, pois a divergência apontada pela PGFN diz respeito unicamente à data de valoração desses pagamentos para fins de determinação do dias a qual, para a incidência de juros em relação ao direito creditório decorrente desses pagamentos de estimativa. Saliento que se a discussão travada diz respeito à data da transmissão da declaração de compensação, aqui é só um parágrafo que eu coloquei, se a gente estivesse discutindo se uma DECOMP fosse transmitida, né, antes do pagamento, se seria válido ou não, a gente poderia não ver divergência. Mas não é essa a discussão, é só pontualmente a respeito da correção. Portanto, perfeitas as conclusões do despacho de admissibilidade, né? Então, estou confirmando aqui e encaminhando meu voto para conhecer do recurso especial, presidente. Não sei se quer discutir primeiramente. Não, pode passar para o mérito, conselheiro, e a gente vai adiante. Pode para o mérito. O mérito da lide é relativamente simples. O contribuinte possuía débitos de estimativa de RPJ credibilidade suspensa relativa no calendário de 97 e em 30 de julho de 99, que todos os referidos débitos no bojo da anistia instituída pelo IP 1858. Na qual somente foi cobrada taxa Selic sobre os débitos a partir de fevereiro de 1999. Aí eu pego o dispositivo legal, só para ficar claro ali. Em novembro de 2002, o contribuinte protocolou declaração de compensação cuja origem de crédito era o saldo negativo de 97. Afora as questões já resolvidas de forma definitiva nos autos, né, que mais não nos interessa, a unidade reconheceu a parcela do crédito pleiteado referente às estimativas recolhidas em sede de anistia, considerando cometidas a qual para cálculo dos juros a data do efetivo recolhimento. O contribuinte, por sua vez, entende que essas estimativas, por compor o saldo negativo de 97, os juros que fariam juros deveriam ser calculados a partir de janeiro de 98. A decisão recolhida acatou o pleito do contribuinte.
a PGFN vai interpor recurso especial. Pois bem, sobre o tema similar, ainda que de forma subsidiária, já me pronunciei no processo tal, é o Acórdão 1301-002-743, sobre os entraves decorrentes do desencontro entre a taxa de juros utilizada pelo contribuinte no cálculo de determinados débitos e aquela aplicada no cálculo de direito creditório que faria juros do contribuinte em relação aos mesmos débitos recolhidos indevidamente. Então, lá tinha uma questão de parcelamento, um pouquinho diferente aqui, mas em sede do parcelamento havia uma redução da taxa Selic. Então lá eu coloquei. No caso concreto, ainda outro fator que me leva a votar pelo desprovimento do recurso voluntário. Em relação às estimativas em questão, né, foram pagamentos realizados no âmbito do parcelamento disciplinado pela Lei 11.941, que estiveram sujeitas a índices de juros moratórios reduzidos, redução de 20% a 40%, enquanto o débito que se pretende extinguir mediante compensação estava sujeito à incidência da taxa Selic, né, sem qualquer redução. Nesse caso, portanto, não se tratava apenas de ajuste temporal da estimativa, né, pois os valores que ingressaram nos cofres públicos, além de terem sido recolhidos após o vencimento do débito influente à compensação, que aqui não vem ao caso, estiveram sujeitos à incidência de juros moratórios inferiores aos débitos que se buscou compensar, né? Então, a toda evidência, a Validade Nacional arcará com esse prejuízo no diferencial dos juros aplicado nesse encontro de contas, razão pela qual eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. No caso concreto, frise-se, não há que se falar em diferencial de juros, pois tanto o débito do contribuinte quanto o crédito pleiteado utilizam a taxa Selic para correção dos respectivos valores. A controvérsia gira, isso sim, sobre o aspecto temporal da incidência de juros. Para o contribuinte, seu crédito deve ser corrigido a partir de janeiro de 98, enquanto que a autoridade fiscal entendeu que a incidência de juros deve ser contada a partir do efetivo pagamento do débito. 30 de 7 de 99 e 31 de 1 de 2003, que era uma parcela residual. Então, eu reproduzi uma tabela que tem no despacho decisório, que facilita um pouco para quem quiser olhar, que tem todos os pagamentos que foram efetuados, a data que foram efetuados, né? Então, nos termos do inciso 4 do parágrafo 3º, como do parágrafo 5º do artigo 10 do MP 1858, e no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 13 da 10.637, os débitos em questão do contribuinte somente passaram a ter incidência de taxa Selic, impactação das expectativas da anistia, a partir de fevereiro de 99. Desse modo, mantendo-se a decisão recorrida, o contribuinte teria direito a um reconhecimento de crédito referente à taxa Selic acumulado de janeiro de 98 a janeiro de 99, sem que tenha arcado com quaisquer juros relativos a esse mesmo período, em franco e evidente prejuízo à Fazenda Nacional. Fazer umas aspas aqui. Os juros dali para frente foram reconhecidos, vocês podem olhar até naquela tabela, que ali foi tranquilo, ele só não levaria exatamente da data do saldo, de formação do saldo negativo original, digamos assim, até janeiro de 99. Dali para frente era Selic cheio. Na mesma linha de raciocínio que esclareei no Acórdão 1301-002-743, esse descasamento de correção entre os débitos e créditos do contribuinte não fazem qualquer sentido. A propósito, tratando-se de outro direito de crédito pleiteado por esse mesmo contribuinte no Acórdão 105-16794, e relatoria do sempre brilhante, então, conselheiro Valdir Veio da Rocha, o contribuinte teve seu pleito indeferido, conforme dependentes da ementa do julgado a seguir transcrito. Aqui se considerou da data do efetivo pagamento. Também no âmbito dessa primeira turma da CSRF, no Acórdão 9101-004-447, de relatoria da ilustre conselheira Edeli, decidiu-se nesse mesmo sentido, ainda que utilizando esse fundamento com razões complementares de decidir. Então, aqui a gente tinha uma questão de estimativa parcelada, né, tinha toda a primeira discussão, mas eu friso lá no final, no voto da conselheira Edeli, que ela indefere mormente se os benefícios concedidos no parcelamento impedem a recomposição integral da mora. Aí, ela transcrevendo o excerto do voto, né. No presente caso, a não homologação é definitiva e o débito não foi pago com os acréscimos moratórios devidos, mas sim parcelado com os benefícios da Lei 11.941. Logo, a pretensão do sujeito passivo é liquidar débitos na data da apresentação da DECOMP
com a atualização de direito creditório desde a apuração do saldo negativo, mas integrando direito creditório de pagamento e parcelamento a partir de 2013. E ainda sem a recomposição integral da mora verificada desde o vencimento original da estimativa em razão da anistia concedida naquele ano. Aqui eu estou fazendo uma leitura, né, no próximo parágrafo. Havendo a transparência, cumpre-se esclarecer que a matéria foi decidida por voto de qualidade, embora pareça-me que o principal enfoque dado pela maioria da corrente vencida no julgamento fundava-se na possibilidade de que as estimativas parceladas e ainda não totalmente adimplidas à data da transmissão da declaração de deconto pudessem compor o saldo negativo. Não sei se avançou nesse segundo ponto, que talvez fosse subsidiário naquele julgamento. Assim sendo, encaminho meu voto para prover o recurso especial da PGFN para que a incidência de juros compensatórios sobre a parcela do saldo negativo de RPJ decorrente das estimativas recolhidas em sede de anistia, relativo no calendário de 97, seja calculado considerando-se como dias a data do adimplemento das respectivas estimativas. Esse é o meu voto, presidente. Ok, conselheira Edeli. É com tristeza que eu vou divergir. Lembrar se ninguém lembrou do meu voto. Ninguém, o patrono também não lembrou do meu voto, 9101-005-101. Fernanda também não lembrou, participou do julgamento, me acompanhou. Primeiro agradecer esse alerta, né, do meu voto de estimativas parceladas que integram saldo negativo. Vou reformular porque ele ficou realmente incompatível com as conclusões que eu tirei depois desse julgamento. Era o caso de outra empresa do grupo, né, Itaú Previdência e Seguros, mas era a mesma lógica, né, o contribuinte tinha saldo negativo, não pagou as estimativas, depois se valeu dos benefícios da anistia, não pagou as estimativas de 97, se valeu dos benefícios da anistia em 99, e em 2002 utilizou o saldo negativo. Então, aí tem uma diferença representativa em relação a esse precedente que o Fernando cita, da minha relatoria, porque lá o saldo negativo é utilizado antes da quitação das estimativas. Aqui, o saldo negativo ele é usado depois da quitação das estimativas. Então, essa foi a minha primeira premissa de voto. A contribuinte também arguía aqui o não conhecimento do recurso especial da Fazenda, né, por mais que se afirme que esse paradigma tratava de pagamento indevido e não de saldo negativo, eu não consigo enxergar, voltei, reli o voto da conselheira Sandra Faroni, as premissas do relatório, continuo entendendo que aqui foi decidido saldo negativo e que os juros foi determinado a partir da data do efetivo pagamento a maior, com provimento parcial, que significa que não foi dado tudo que a contribuinte queria. Então, acompanho o Fernando no conhecimento do recurso, acho que é o mesmo contexto fático e soluções diferentes, e no mérito, eu acompanhei o entendimento da conselheira Lívia, analisei inclusive o recorrido, eu analiso lá no meu voto, porque existe o voto divergente do conselheiro Bezerra e eu discordo da fundamentação que ele coloca, porque as estimativas voltam para integrar o saldo negativo, então, essencialmente, se pretende evitar esse suposto ganho, deveria ser proibida o pagamento de estimativas com benefício da anistia, e eu acho que o parágrafo aqui que melhor espelha o meu entendimento, quando eu confronto os argumentos da Procuradoria, é esse aqui. Nesse cenário, alegar a indenização financeira por privação fictícia não real de capital em favor da contribuinte alegada pela PFN é evitar assegurando-se que a quitação tardia da estimativa se faça com os devidos acréscimos.
Assim será no âmbito de parcelamentos regulares, consolidados com juros e multa correspondentes, bem como na conversão em renda da União, depósito judiciário sujeito à atualização monetária em favor do credor, embora sem acréscimo moratório, será da prévia disponibilização do valor pelo devedor ao juízo da causa. Sob a mesma lógica, nos recolhimentos em atraso de estimativas, os acréscimos feitos pelo sujeito passivo serão conferidos e, em caso de insuficiência, resultarão em um menor valor de principal antecipado por imputação proporcional do valor pago ao débito, com os acréscimos devidos. Aqui, porém, o contribuinte fez os recolhimentos em atraso com dispensa parcial de acréscimo moratórios em razão da anistia. Logo, apesar do saldo negativo correspondente somente se evidenciar com o recolhimento efetivo das antecipações, o indébito por ela representado é constituído na data de encerramento do período de apuração no qual as estimativas eram devidas, e estas devem ser reconhecidas em sua formação na integralidade, porque foi a lei que dispensou os acréscimos moratórios que eram devidos em razão do atraso verificado no seu recolhimento. Em outras palavras, o favorecimento experimentado pelo contribuinte decorre da anistia concedida pela lei, que, como norma de exclusão do crédito tributário, pode assim estabelecer e caracterizar quebra de isonomia, por exemplo, entre dois sujeitos passivos que pagaram débitos em atraso antes e depois de sua edição. Então, não vejo como calcular juros se não for em relação ao encerramento do período de apuração, quando estamos falando de saldo negativo de RPJ. Por isso, a minha divergência. Então, acompanho no conhecimento, diverjo no mérito para negar o provimento do que está fazendo. Conselheira Lívia. Pois não, conselheiro Fernando, só um minutinho, conselheira Lívia. Pode falar, conselheiro Fernando e conselheiro Caio, por favor. Presidente e demais colegas, né, demais conselheiros, de fato, me passou batido. Não me recordava, mas é importante, vou só ajustar meu voto para citar que nessa ocasião acompanhei o voto da conselheira Edeli, mas analisando o caso concreto, né, quando você está relatando, às vezes essas coisas acontecem, entendi aqui que há uma assimetria que eu realmente não concordo, mas respeito, obviamente, os excelentes votos tanto da conselheira Lívia quanto da conselheira Edeli. Conselheiro Caio, pode falar. Conselheiro Edeli, me dá o número do acórdão de novo, por favor. Eu concordo com o Fernando que uma coisa é ver os outros pulando de paraquedas, outra coisa é você pular de paraquedas. Isso acontece bastante. Como eu voto por último, muitas vezes eu peço para a presidente para adicionar uns argumentos antes dos debates. Então era isso que eu gostaria de fazer, que lendo o voto da doutora Lívia e da Edeli que eu acompanhei, só me aparece outra questão, que eu acho que é de importante reflexão para aqueles que divergem, que de novo a gente cai no parecer COSIT número 2 de 2018, que é uma posição institucional da Receita Federal. Se no próprio racional daquele parecer ele reconhece que uma estimativa compensada ela vai legitimamente formar o saldo negativo, e eles mesmos, no próprio parecer diz, porque ela eventualmente pode, ainda que inadimplida, ela pode vir a ser satisfeita em execução fiscal anos depois. Então, se a própria Receita Federal, institucionalmente, já aceita que a formação do saldo negativo ele é livre, natural, inclusive diante de uma situação de inadimplemento administrativo com a satisfação só no executivo fiscal, toda essa questão de você atrelar a atualização de um crédito ao momento da sua plena satisfação, na minha visão, claro, ela acaba caindo por terra com base no pronunciamento da Receita. Porque toda vez que é natural você apresenta uma decomp, você vai trazer a atualização do crédito do seu débito. Então, se existe um reconhecimento institucional que aquele crédito ele está regular, dentro de uma hipótese que ele vai ser saldado anos depois, de forma forçosa, através do executivo fiscal, na minha opinião, acho que nem existe mais litígio, considerando a nova posição institucional da Receita. Então, eu gostaria de problematizar e adicionar esse novo argumento ao debate, caso alguém se interesse. Muito obrigado, presidente. Eu vou passar a palavra para o conselheiro Fernando, só preciso saber o número do acórdão. Edeli, por favor, o número do acórdão. 5101. Tá. Pode falar, conselheiro Fernando. Conselheiro Caio, eu iria fazer essa ressalva no voto, mas eu creio que aqui há só um pequeno detalhe em relação a esse raciocínio que eu acho que não se aplica.
não existia Decomp, né? Lá de 97. Então, a gente está falando de um momento diferente, né? Então, lá em 1997, aquele débito lá atrás que ele tinha feito, que ele tinha confessado, era DCTF, tal, que a Receita não utiliza com os mesmos fins. Ela fala, olha, no caso de Decomp, ela aceita essa questão da cobrança. Né? Então, lembrando, na verdade, eles estavam com exigibilidade suspensa, não em razão de Decomp, mas por decisão judicial. Então, era outra razão. Então, lá, originalmente, não tinha se formado essa negativo por meio de declarações de compensação, só para a gente deixar mais claro. Okay? Pode falar, conselheiro Caio. Compreendo, muito obrigado por atentar por esse detalhe. Eu concordo que realmente houve uma mudança aí no instrumento, né, no veículo de compensação, mas eu continuo acreditando, Fernando, que atrelar a atualização, a correção do crédito, a sua satisfação efetiva, ela nunca foi, na minha visão, claro, um mecanismo dessa dinâmica que existia muito antes da figura da Decomp, que é mero instrumento, é mero veículo. Mas obrigado pela ponderação, acho que isso enriquece. Só para dizer o seguinte, embora o raciocínio seja válido, nesse caso não incide o parecer. Com certeza não. Bem específico em relação a Decomp. Isso que eu quero dizer, porque na verdade eu estou só trazendo o raciocínio que a Receita Federal estampou naquele parecer, né? Para falar, olha, se a Receita está falando que vai ser regular, independentemente da satisfação física, eu só transporto isso para esse momento mesmo antes da figura do veículo instrumental da Decomp, né? No sentido de não atrelar uma correção, um encontro de crédito, né, do valor do crédito, porque o débito também vai ser atualizado, né, no momento da sua satisfação, seja por DCTF, por Decomp. Então, era só isso que eu queria problematizar e, pelo jeito, eu tive sucesso. Obrigado. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Bom, continuo votando no mesmo sentido. Acho que é uma consequência da legislação, ela deveria ter previsto isso. Então, acompanho a doutora Edeli. A divergência. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Presidente, eu vejo aqui que é em débito de saldo negativo. O saldo negativo se atualiza a partir do primeiro dia do exercício seguinte. E a legislação permite o cômputo desses tipos de estimativas, ainda que não pagas, para a formação do saldo negativo. Então, se eu falar que a data do pagamento da estimativa, estaria mudando a própria origem do indébito, transformando o saldo negativo em estimativa, o que não se sustenta aqui. E por mais preconceito que a gente tenha, que isso foi pago em anistia, deveria o legislador restringir eventual não cômputo ou esse critério novo de atualização nesses tipos de situação. Como não fez, cai na regra geral, que é em débito de saldo negativo. Então, eu acompanho a divergência, presidente. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Como expressado anteriormente, com a divergência, presidente. Bom, eu também acompanho a divergência. Então, é conhecido por unanimidade, negado provimento por maioria, vencido o relator. Conselheira Edeli pode fazer o voto vencedor, já tem aí, né? Obrigada, doutor. Obrigado, bom dia, bom trabalho para vocês. Tchau. Tá. Rosélia, pode falar. Não, eu gostaria que a Edeli repetisse, eu sei que você falou super rápido o número, eu só peguei 5101, mas desculpa a ignorância, é o que é 9101? 9101005101. 005101. Então são 6 dígitos depois do 9101. Então agora não mais farei essa pergunta. Uhum. Fabimar, então agora vamos passar para o item 4, que é só acompanhamento. É o 4 e 5. É o mesmo patrono, Fabimar? É mesmo? Sim, presidente, é o mesmo patrono. Então tá, então pode mandar entrar. Então o processo é da conselheira Edeli, o item 4 e 5 da pauta. Recorrente é Tele Ceará, Celular S.A., interessado em Fazenda Nacional.
Então, pode convidar o patrono para ingressar na sala, por favor. Farei a convocação. Obrigada. Itens 4 e 5 da pauta. Doutora Rafaela, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Itens 4 e 5 da pauta. Doutora Rafaela, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigada, Fabimar. Bom dia ainda, né, doutora? Seja bem-vinda à nossa turma. Vou pedir só para você deixar o microfone no mudo, por favor, para a relatora iniciar, então. Doutora Edeli, a senhora está com a palavra. Doutora, pode fazer só um questionamento? É porque são 2 casos, na verdade. Eu permaneço na sala, né? A senhora vai fazer só acompanhamento, né? É o 4 e o 5. Perfeito. Obrigada. Nada, pode deixar no mudo e a doutora Edeli pode iniciar. Recurso especial para iniciar celular, empate de decisão 1301-001-511, que negou o provimento ao recurso voluntário. Aqui a questão de quitação em atraso, de estimativa por meio de decomp. Então, houve homologação parcial das compensações declaradas para a utilização do saldo negativo de 99. Apesar de reconhecido integralmente o direito creditório, o valor apurado não foi suficiente para liquidar os débitos, em razão dos encargos decorrentes do atraso na apresentação das decomps. Então, na verdade, atraso dos débitos. Na liquidação dos débitos. O autoridade julgadora de primeira instância indeferiu a manifestação e o colegiado negou o provimento do recurso voluntário. O contribuinte interpôs recurso especial, suscitando divergência quanto à aplicação da denúncia espontânea na compensação, a ilegalidade da imputação proporcional de pagamento de principal e multa, e impossibilidade de combinação de multa de mora pelo recolhimento em atraso de estimativas. As 3 são 2 matérias que tiveram segmento. A terceira, se eu não me engano, multa de mora pelo recolhimento em atraso de estimativas, não teve segmento. Foi confirmado em reexame de admissibilidade cientificada ao contribuinte. Houve sorteio para o conselheiro Demetrios, determinou o saneamento, porque não havia sido analisado o paradigma 1803006663, porque não estava disponível no sítio do CARF. Também, mas mesmo em relação a esse paradigma, não restou caracterizado dissídio em relação à terceira matéria. Aí a contribuinte apresentou agravo contra a não admissibilidade, mas houve segmento em sede de agravo, transcrevo as razões do despacho de agravo. O contribuinte entende que o 138 exclui a penalidade, também para fins de compensação, cita em manifestações do STJ, nota técnica COSIT, entende legal a aplicação de imputação proporcional, né, são argumentos de praxe. Só essa terceira matéria, que é diferenciada, acho que a gente não apreciou ainda, observa que o acordo recorrido não se coaduna com a jurisprudência da Câmara Superior, a qual definiu que as estimativas não se caracterizam como tributo e, como tal, não são passíveis de sofrer a incidência de encargos moratórios. Discorre sobre a legislação que impõe o recolhimento de estimativas, classificando-as como valores estimados provisórios sem caráter definitivo, cuja precariedade perdura até o fim do período de apuração 31/12, para concluir que somente neste momento ocorre o fato gerador e, por consequência, somente esse pode cogitar de multa de mora prevista no artigo 61 da 9430. Conclui que o caráter provisório do recolhimento por estimativa impede a exigência de multa de mora sobre eventuais parcelas compensáveis em atraso a este título, uma vez que a mora somente é imputável ao pagamento líquido e certo que não tenha sido feito dentro do prazo estipulado pelas partes. Traça paralelo com a imputação de juros ao saldo negativo apenas ao final do ano calendário, ainda que se verifique recolhimento ao maior ao longo do ano. Para de conhecimento e provimento integral, a Procuradoria
defende a impossibilidade de aplicação de denúncia espontânea em sede de compensação. A PGFN complementou em relação à terceira matéria, que não houve demonstração de divergência em relação ao paradigma 1803000663 e afirma a aplicação do MEAN da NAP 430 sobre os débitos. Então, os autos retornaram para o conselheiro Demétrios e, com sua dispensa, foram sorteados novamente e me coube relatoria. Vou passar ao voto. A PGFN contesta a admissibilidade da terceira matéria porque a contribuinte não demonstrou analiticamente a divergência. Contudo, observa-se no recurso especial interposto que, apesar de abordar o paradigma 1803000663 ao tratar do mérito da questão, a contribuinte transcreve sua emenda e destaca acerca de seu voto na parte em que afirma inaplicável a multa de mora sobre as estimativas mensais sem que haja qualquer disposição legal nesse sentido, para ser identificado o decídio jurisprudencial com acordo recorrido, que, como antes destacado na peça recursal, traz consignado em sua emenda que o fato de acolhimento representar a antecipação não lhe retira o caráter obrigacional, se extemporâneo, são devidos encargos moratórios. Tais referências são suficientes para a demonstração analítica da divergência, convém exposto no acolhimento do agravo, caracterizando o dissídio, vez que, apesar de o paradigma tratar de lançamento de decorrência estimativa recolhidos em atraso e não de compensação, essas circunstâncias específicas não foram invocadas para a interpretação da legislação de regência da matéria. Considerando que não há nada a se opor relativamente às duas primeiras matérias também admitidas, o recurso deve ser conhecido com fundamento de seus de presidente de Câmara e com respeito à terceira matéria com fundamento da presidência da Câmara Superior. Passando ao mérito, primeira matéria, aplicação de denúncia espontânea em compensação. Aqui, voto de praxe, né, que reporta que os julgados os votos anteriores já proferidos sobre a matéria e a uniformização do entendimento no STJ, né, a votação que hoje é unânime e contrária à pretensão da contribuinte. Vamos. Isso se encerra na folha 27, negando provimento ao recurso especial da contribuinte neste ponto, né, argumentos já conhecidos, reiterados aí em vários votos anteriores. Quando é o segundo ponto, ilegalidade da imputação proporcional, também reitero aqui manifestações que já fiz no Acórdão 5093, reiterado no 5129, entendendo que a imputação proporcional é o único método à disposição para a determinação do alcance do pagamento para fins de quitação dos débitos. Também posicionamento já externado para essa turma. Se alguém não estava no colegiado, me diga que depois posso fazer uma exposição mais ampla. Mas concordo com o acordo recorrido, por isso nego o provimento ao recurso do contribuinte também nesse segundo ponto. Por fim, na terceira matéria, deve prevalecer a interpretação assim expressa no voto condutor do acordo recorrido. Sustenta recorrente com caráter provisório do recolhimento por estimativa e impede a exigência de multa de mora sobre eventuais parcelas compensadas em atraso a esse título, visto que a mora somente é imputável ao pagamento líquido e certo que não tenha sido feito dentro do prazo. Com efeito, independentemente da natureza jurídica que se queira emprestar as antecipações obrigatórias previstas na legislação tributária, não se pode negar que ela tem caráter tributário e que, uma vez não recolhidas no prazo legal, submete-se aos acréscimos moratórios. Fato de recolhimento representar antecipação do eventualmente devido ao final do período de apuração, a exemplo de tantas outras formas previstas na legislação, não lhe retira o caráter obrigacional de modo que, sendo extemporânea a sua extinção, resta configurado débitos tributários, sendo em razão disso devidos encargos moratórios. As objeções da contribuinte quanto ao fato das estimativas não se caracterizarem como tributo e representarem apenas valores estimados provisórios sem caráter definitivo, cuja precariedade perdura até 31/12, não podem prosperar na medida em que as estimativas eram admitidas como débitos passíveis de extinção mediante compensação, a evidenciar a certeza ou obrigação, ainda que sob o viés de antecipação.
Em outras palavras, o fato da estimativa caracterizar a antecipação do tributo devido ao final do ano calendário não afasta o dever do sujeito passivo de recolhê-la no prazo fixado pela legislação e também não dispensa de suportar os encargos moratórios previstos no artigo 61 da norma 430, caso faça destempo. De fato, se o sujeito passivo comete a infração de não recolher estimativas, para desfazer espontaneamente a infração, deve quitá-las com os acréscimos moratórios devidos, inclusive se verificar que os tributos devidos ao final do ano calendário seriam inferiores à soma das estimativas devidas. Isso é o que eu afirmo em meus votos de multa isolada de estimativas. Se o contribuinte denunciar espontaneamente essa infração mediante pagamento, poderá fazê-lo sem um acréscimo de multa de mora, caso cumpra os demais requisitos no 138. Mas se a liquidação é promovida mediante compensação, a multa moratória deve ser necessariamente computada por ocasião da imputação do direito creditório aos débitos cuja liquidação é pretendida. Assim não fosse, um sujeito passivo que recolhesse as estimativas em atraso apenas ao final do ano calendário sem os acréscimos moratórios, poderia confrontá-las por seu valor principal com o tributo devido em 31 de dezembro, e se este lhe for, sim, inferior, apurar um saldo negativo de mesma magnitude daquele apurado por outro sujeito passivo que recolhesse as estimativas no prazo legal. É sobre esse verso econômico que o artigo 61 da norma 430 determina o acréscimo de multa de mora e de juros de mora a todos os débitos. Não são tributos, são débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal e não especificamente aos tributos devidos. Por fim, no que diz respeito à aplicação de juros sobre o saldo negativo, apenas ao final do ano calendário, vale recordar que, como consolidado na súmula 84, é possível a caracterização de indébito para fins de restituição ou compensação na data do recolhimento estimativa, hipótese na qual o sujeito passivo contorá com os acréscimos de juros ao indébito desde o seu recolhimento, a evidenciar que a restituição de saldo negativo somente conta com juros a partir do encerramento do ano calendário, porque é neste momento em que se apura o tributo a ser confrontado com as antecipações, e não em razão de incertezas quanto aos débitos representados por essas antecipações. Então, considerando todas essas circunstâncias, e a gente vai toda hora se testando, né, acerca de suas premissas, né, então, reunindo todas as minhas premissas aqui acerca de estimativa, né, já tive essa concepção de que estimativa não é tributo, né, e por isso era contra o posicionamento da súmula, do entendimento que veio a prevalecer na súmula 84, mas não foi essa a vertente que predominou, né, então há algo além, né, disso que além de não ser tributo, mas que a aproxima da obrigação tributária e permite que ela seja caracterizada em débito e que a coloca no conceito de débito do artigo 61 da norma 430 para sujeitá-la também aos acréscimos moratórios em caso de recolhimento a destempo. Então, como já nego provimento em relação à primeira matéria, entendo que não se caracteriza a denúncia espontânea, reafirmo o cabimento da multa de mora também, ainda que se trate de estimativa. Como voto, nego o provimento, conheço e nego o provimento ao recurso especial da contribuinte. Ok, conselheira Lívia, como vota? Sua posição vencida na questão da denúncia espontânea, né, até que o STJ venha a ter isso em repetitivo, continuaria assim. Acho que até a própria emenda do STJ deixa a questão, a consequência, ele fala que classificou o entendimento no caso de incabível aplicação da denúncia espontânea, nos casos de compensação tributária, porque essa pode ser a instituição do débito submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo por consequência a incidência dos encargos moratórios. Então, até a própria emenda considera que os encargos moratórios são consequência do não pagamento, da não homologação da compensação, e não da compensação. Então, os juros incidem por uma questão posterior à compensação tributária, e não por a compensação em si. A compensação eu considero como forma de extinção do crédito tributário, portanto, quitação, portanto, sim, denúncia espontânea. Então, por isso, e acho que pode ser que o STJ venha a reavaliar esse entendimento, espero, veremos. Então, por isso, não tenho minha posição para denúncia espontânea, acho que ficam prejudicadas as outras questões, né, o depoimento ao recurso do contribuinte. Ok, conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu acompanho o relator integralmente.
Conselheiro Toselli, como vota? A matéria aí eu vejo também que a compensação ela tem o efeito de pagamento para fins de 138, eu acompanho a divergência da doutora Lívia. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, eu acompanho a divergência, mas é uma matéria muito tratada e eu gostaria de registrar uma declaração de voto. Ok, registrada. Já acabou? Votou? Votei, então eu estou votando com a divergência para dar provimento ao contribuinte. Tá bom. Ok. Eu voto com a relatora. Então, por voto de qualidade, quer dizer, conhecido por unanimidade e negado provimento por voto de qualidade. Pode falar, conselheiro Deli? Eu estou em dúvida se vencidos na primeira matéria, se não tem que ser votadas as demais matérias. Tem. Agora temos que fazer a segunda votação da imputação e da outras. A gente votou a denúncia espontânea primeiro. Mas, só para eu poder entender, por que estaria prejudicada, conselheira Lívia, a imputação proporcional? Porque não estaria em atraso, é isso? Aí não teria como fazer a imputação? Porque não tem cobrança de multa, então não teria. Tá certo o que ela fez, o do provimento integral. Então, as outras duas questões também. Agora, vencida nessa, eu tenho que votar as demais? Bom. Aí sim. Prejudica, conselheira Deli, a partir do momento que entende que é denúncia espontânea. Mas eles ficaram vencidos nesse primeiro momento. Tá? Então, vamos lá. Então, por enquanto, estamos no conhecido por unanimidade. Né? Com relação à denúncia espontânea, voto de qualidade vencidos. Lívia, Toselli e Caio. Certo? Agora vamos passar para a segunda matéria, que é a imputação proporcional. Conselheira Lívia. A imputação também tem a posição de que não é o procedimento correto. Acho que eu sou vencida na turma quanto a isso, né? Mas também daria provimento ao recurso contribuinte contra a imputação. Quer falar a terceira já? Matéria? Pode. A volta de uma vez. Com a relatoria integralmente. Estimativa é devida, não sendo devida incidimento. Não sendo dado incidimento. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Conselheiro Fernando já votou, né? Eu voto com o relator. Conselheiro Toselli, como vota na segunda e terceira matéria? A segunda é a imputação e a terceira é a não aplicação de multa. Nessas duas matérias eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Caio, como seu voto? Presidente, em relação à imputação proporcional, eu voto com a divergência. Eu já recentemente apresentei minha posição e já registro que a minha declaração de voto também vai abranger a divergência em relação à minha posição contrária à imputação proporcional. No que tange à multa de mora, eu concordo com a doutora Edeli, a legislação fala de correção de débito, então, data máxima vena é improcedente a tese do contribuinte. Ok, então vamos lá. Eu voto com a relatora integralmente, então vamos devagar. Conhecido por unanimidade, isso ninguém questiona. Agora, com relação à denúncia espontânea, por voto de qualidade, foi negado o provimento ao recurso. Vencidos Lívia, Toselli e Caio. Com relação à imputação proporcional, foi negado provimento por maioria. Vencidos Lívia e Caio, certo? Com relação à multa, foi unanimidade. Ok? Então, é isso, doutora. Dever do Caio. Dever Caio, perfeito. Obrigada, Edeli. Ok? Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Não, é o seguinte. O outro. Tá, desculpa. Vamos lá. Não é igual não, né, Edeli? Tá, então vamos lá. Pode falar, Edeli, tá com a palavra. Item 6, não é isso? Não, item 5, desculpa. Item 5, mesma empresa.
Célia Ceará. Vamos lá. Recurso especial da contribuinte contra o acórdão 1001-897 de 2018, no qual foi negado o provimento a recurso voluntário. Que falta de prova do indébito. Litígio declarado de manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento de direito creditório vinculado a pagamento indevido ao maior de CSL em janeiro de 2003. A autoridade julgadora de primeira instância julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em razão de não se cogitar o pagamento devido ao maior estimativa em um mês para compensar a estimativa devida no mesmo ano calendário. O colegiado, ao qual, por sua vez, ao negar provimento a recurso voluntário, fundamentou sua decisão na não aceitação de retificação de DCTEPs temporânea. A contribuinte interpôs recurso especial no quadro de divergência admitida. Aí transcrevo. De acordo com o relatório que antecede o voto proferido nesse paradigma, o processo tem origem de compra transmitida em 2004, na qual o contribuinte compensou preços próprios relativos à IOF recolhida maior com o próprio débito administrado pela Receita. Na análise, o pedido foi proferido despacho não homologando o preço, sobre fundamento que o pagamento informado já havia sido utilizado integralmente para a quitação de outros débitos. Não transcrevi inteiro o despacho, não sei porquê. Bem, mas lá na frente eu vou explanar bastante sobre a admissibilidade. A contribuinte que houve equívoco da DRJ, visto que a retificação da DCTF não tem por objetivo a simples homologação da compensação, mas a correção de um erro cometido na apuração do resultado da recorrente abstinência CSL 2003, tudo em atenção ao princípio da verdade material dos fatos. Com relação à inexistência de comprovação do erro, a recorrente anexou aos autos demonstrativos apontado na DIPJ, demonstrando divergência de valores com aqueles certificados no DCTF. Assim, tivesse da RJ ou CART qualquer dúvida em relação a esses valores, deveria ter baixado o processo em diligência, e aí defende a súmula 84 para reconhecimento de indébito e estimativa. Procuradoria pública pelo não conhecimento do recurso especial, pois não restou configurada a divergência de interpretação, mas a busca pela reavaliação probatória e também porque não se verifica semelhança com o acordo recorrido dos paradigmas. Quanto ao mérito, diz que não há por que subverter todo o processo, não apenas diferir no momento da comprovação, mas invertendo o uso da prova para o fisco. Então, temos aí a admissibilidade, foi eu que fiz, a Procuradoria apresenta objeção ao conhecimento e, assim, reviso a admissibilidade inicialmente, passando, então, ao voto. A não homologação da compensação veiculada nesses autos pautou-se apenas na vedação expressa no artigo 10 da EN 600, no sentido de que a pessoa jurídica somente poderá utilizar a estimativa ao final do período de apuração, conforme consignado no relatório de informação fiscal. Como descrito no relatório, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, arguindo a inexistência de amparo legal para o artigo 10 e que deveria ser admitida o indébito. Aí fala em devida revisão do lançamento. Segundo o contribuinte, o novo valor total, por intermédio de mais de 20 despachos decisórios por hora recebida, é superior ao valor diminuído na revisão de ofício. A autoridade julgadora de primeira instância validou o ato de não homologação nos termos do voto condutor da decisão proferida. No que se refere ao presente item de contestação proposto pela interessada, que se esclarecer que é o disposto sobre pagamento por estimativa, o legislador estabeleceu que a apuração distribuída a partir de 97 seria feita aí na fórmula 9430, que prevê a opção pelo pagamento estimativo. Entretanto, caso tivesse a constatar que em determinado mês apurou um montante superior ao devido, deveria suspender ou reduzir. Analisadas as peças instrutoras do processo, verifica-se que em sua manifestação o contribuinte não apresentou qualquer balanço ou balancete pelo qual reste comprovado ter sido o pagamento de CSL relativo a janeiro de 2013 efetuado a marca devido, de forma a compensar o valor apurado com referência ao mês de maio de 2003. Compensação essa que, em sendo o caso, deveria constar dos próprios balanços mensais de redução e suspensão. Dessa forma, considerando a opção da interessada em apurar e a RPJ CSL em estimativas, ela teria que efetuar os recolhimentos mês a mês, ainda que ao final do ano viesse a apurar saldo negativo de imposto ou contribuição como alega, ocasião em que poderia requerer a restituição do saldo devedor apurado. Não se cogita, pois, a compensação de alegado pagamento indevido ao maior em determinado mês,
por ela com referência ao mês posterior do mesmo ano calendário, como pretende o interessado. Então, como não havia prova do recolhimento indevido em janeiro de 2003, esses valores, no entendido da RJ, devem integrar a composição do saldo negativo. Então, a DRJ não está validando o artigo 10 da IN 600, ela só está dizendo que o contribuinte não trouxe prova para demonstrar que houve indébito. Destaque-se ainda a declaração de voto integrada à decisão de primeira instância. A meu ver, o objeto da lide formado nesse processo restringe em conformidade com o despacho decisório. Essa decisão tomou por fundamento o artigo 10. A essência do único argumento para negar a homologação foi de que não houve comprovação da existência do crédito alegado pelo declarante na hora do vencimento da obrigação. Tal crédito que a interessada pretendia compensar por meio de decompra ser homologado resultaria em suposto excesso do valor estimativo de janeiro. Observa-se que a DRF Recife informou o resultado da análise que proferiu em cada um dos 28 processos, sendo que o presente processo constou na primeira linha da lista. Entretanto, neste ponto, o que se quer registrar é que o objeto da lei apresentado à DRJ se revela exclusivamente a rejeição de homologação veiculada no processo assim especificado. Por força do despacho, ao negar a homologação, permaneceu em aberto o valor referente à obrigação de decompra, referência estimativa de maio de 2003. Destaque as assertivas da interessada que dizem respeito à autuação fiscal efetuada posterior em 2006, segundo o relato estaria registrado em outro processo, devem ser aqui sumariamente ignoradas. Nesses autos, com preliminares não somente as alegações que atacam o crédito, aqui toda confronta aqui as objeções em relação ao lançamento, traz as outras objeções aí da contribuinte. Afirma a possibilidade de aplicação do artigo 10 da IN e mantém a decisão que negou o pedido de homologação porque não foi demonstrada a efetiva existência do crédito alegado a compensar os débitos. O acordo recorrido de seu lado não relatou os argumentos deduzidos em recurso voluntário, mas em seu voto condutor trouxe consignado que, em seu recurso, o recorrente repete basicamente os mesmos argumentos apresentados em manifestação de inconformidade. E aí, veio falar de 2002, né? Falar de quarto trimestre de 2002. Quanto ao mérito, a recorrente alega que apresentou o DCTF retificador, o que é fato, após ter tomado ciência do despacho decisório, anexou um demonstrativo. A DRJ, por sua vez, não concordou com as provas apresentadas, como se observa. Ele vem trazendo outras circunstâncias. Neste ponto, é de se observar, quero crer a opinião da Position no parecer 2 de 2015, com esse despacho decisório centro eletrônico não é conclusivo quanto ao reconhecimento e finaliza a etapa de análise, ainda de acordo com o parecer 2 de 15, que a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento. Portanto, entendo como correta a decisão da DRJ. O recorrente deveria ter apresentado outras provas documentais para comprovar o valor apresentado na DCTF retificadora. Constata-se no recurso voluntário que a contribuinte estruturara sua defesa de forma semelhante ao apresentado na manifestação de conformidade, agregando seus argumentos sobre os seguintes tópicos, né, de ilegalidade da IN, devido à revisão de lançamento, as referências. Contudo, apesar de o acordo recorrido não enfrentar nenhum destes argumentos e nada nesses autos remeter à situação fática de retificação do DCTF no quarto trimestre de 2002, a contribuinte não suscitou qualquer omissão em sede de embargo de declaração e apenas interpôs recurso especial pretendendo estabelecer divergência entre o julgado recorrido e o paradigma indicado, isto é, sobre a possibilidade de DCTF retificador ser apresentado após ciência do despacho decisório de indeferimento de compensação. Em análise preliminar do dissídio arguido, essa conselheira, como presidente da primeira Câmara, entendeu que a divergência estaria demonstrada diante do entendimento expresso no paradigma 93035396, de que, mediante a apresentação desse DCTF retificador que substitui o original quando da apresentação da manifestação de conformidade, cabível oportunizar a recorrente a apresentação de provas quanto à certeza e liquidez do crédito. A PGFN, porém, dentre outros aspectos, aponta em contra-razões que não há similitude entre os casos tratados.
de fato, somente a semelhança entre a decisão do acórdão recorrido e do paradigma, mas não entre os casos neles tratados. Este descompasso entre a decisão do acórdão recorrido e os fatos destes autos impede que se confirme a divergência de interpretação de dispositivo da legislação tributária, basicamente porque não é possível avaliar se o colegiado que proferiu o paradigma decidiria o presente litígio de forma diferente, dados os referenciais fáticos aqui presentes não guardarem qualquer semelhança com o litígio apreciado no paradigma. Não é possível nem mesmo confirmar se houve retificação da DCTF depois do despacho decisório de não homologação da compensação, dada a objeção firmada inicialmente nesses autos, não decorrer da vinculação do pagamento compensado a débito declarado em DCTF. Então, a terceira turma está analisando a retificação da DCTF para liberar o DARF para constituir o DARF como pagamento indevido. E aqui a contribuinte está discutindo, começa lá com a possibilidade de constituição de indébito de estimativa, e ela vem dizer que existe, ninguém analisou isso no primeiro despacho decisório, né? O despacho vem só por conta do artigo 10 da IN 600, e a DRJ vem dizer que para comprovar indébito de estimativa não basta a retificação da DCTF. Né? Então, uma coisa é o pagamento indevido ao maior de PIS/COFINS, que está vinculado à DCTF, e aí a terceira turma vem dizer, olha, a retificação da DCTF é sim prova aqui para demandar a verificação da existência desse indébito de PIS/COFINS. Outra coisa é o colegiado olhar para um indébito de estimativa e falar, olha, a retificação da DCTF é insuficiente para isso. Para além disso, admitir a caracterização do dissídio jurisprudencial a partir apenas do conteúdo decisório do acórdão recorrido totalmente desconectado dos fatos, poderia resultar em provimento a recurso especial para retorno à instância precedente ou mesmo à autoridade local com vistas à apreciação de retificação inexistente nesses autos. E se esse retorno se fizesse para análise de outras provas, esse colegiado estaria, por via transversa, suprindo a omissão da contribuinte nos embargos de declaração que deveriam ter sido dirigidos ao colegiado ACOL para apreciação dos argumentos deduzidos em recurso voluntário. Então, a gente tem uma série de elementos aqui que poderia ser discutido, mas como o acórdão recorrido ele vem com uma precariedade e um descompasso argumentativo em relação ao que são os autos, fica muito difícil afirmar que tem um dissídio jurisprudencial. Eu realmente, quando eu fiz o exame de admissibilidade, olhei só para as decisões e vi ali nas locuções postas nas decisões que a questão da DCTF era suficiente. Mas esse processo, ele vem com uma deficiência argumentativa séria já desde a primeira instância, que se agrava sobejamente em segunda instância, que a contribuinte não corrigiu por meio de embargos. Então, eu não vejo aqui, né, diante desse cenário diferenciado, como admitir o recurso especial. Esclareça-se ainda que as objeções preliminares veiculadas pela contribuinte em recurso voluntário e subsidiariamente em recurso especial encontram amparo na súmula 84. Contudo, esse colegiado não tem competência para se manifestar sobre matéria não veiculada em recurso especial e que nem poderia sê-lo sem a prévia posição de embargo de declaração que provocasse a manifestação do colegiado após sobre ela, a evidenciar neste ponto a ausência de pré-questionamento na forma do 67 parágrafo 5 do RICAF. Então, eu reformulei, né, porque a decisão posta no acórdão recorrido não ataca ao ponto que a contribuinte pretende suscitar, né, embora se pudesse cogitar em relação a esse caso que haveria alguma divergência se o colegiado ACOL tivesse apreciado as alegações dela, mas o fato é que esse voto condutor do acórdão recorrido, né, diante do descompasso dele com a situação dos autos, ele resulta na ausência de pré-questionamento. A contribuinte deveria ter embargado para corrigir essa deficiência decisória do acórdão recorrido, da forma como está, não dá sequer para admitir o recurso especial. Por isso, eu
altero meu posicionamento na admissibilidade e passo a negar conhecimento ao recurso especial da contribuinte. Vamos fazer uma votação no conhecimento, então? Conselheira Lívia, a senhora está preparada já para votar? Ele na segunda, deixa eu ver, tem uma passagem aqui que está falando o descompasso entre a decisão do acórdão recorrido e os fatos desses autos. Não, é isso mesmo, tá. Concordo com a relatora, fica difícil aqui a gente falar que o paradigma reformaria o caso dos autos, porque o recorrido não fala do caso dos autos, então a turma do paradigma aqui não conseguiria dizer, né, a decisão. A gente não sabe o que a turma do paradigma diria aqui, então a gente está numa situação bem peculiar, mas que realmente a solução seria via embargo de declaração e não via recurso especial, infelizmente. Então, acompanho a relatora integralmente. Ok. Conselheiro Fernando, como voto o conhecimento? Presidente, também vou acompanhar a relatora pelo não conhecimento. Conselheiro Tozelli, como vota? Presidente, eu acompanho a relatora. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora, sem ressalvas. Eu também acompanho a relatora, então ficou negado conhecimento por unanimidade, doutora. Agora acertei, né? Tá bem, muito obrigada, senhores aí. Tá bom, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, até mais. Fábio Mar, você pode interromper a gravação, por favor?